Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. O governo do criminoso que foi colocado na presidência atingiu neste ano seu recorde de impopularidade e desaprovação, tendo o percentual de avaliações como ruim ou péssimo, ultrapassando o percentual de ótimo ou bom. Também não é por menos, o cenário político e econômico do país hoje é muito semelhante ao de 2015 e 2016, que ocasionou a queda da Dilma. Estamos falando de governo com reprovação máxima e recessão decorrente da má gestão. Diante disso, tem cada vez menos gente disposta a passar pano para as porcalhadas que o desgoverno vem fazendo. Até a Globo, que eu achava que seria enterrada, abraçada com o ladrão, parece que está perdendo a paciência. Gente, é porque vocês me atravessaram com muitas ideias aqui, todos, e aí eu vou tentar fazer um esforço aqui. Júlia, qualquer coisa você me joga o celular na cabeça. Não, é que é o seguinte, gente, pela segunda vez o pai da crise tem nome e sobrenome e vai passando assim quase de vítima. É Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, talvez seja porque o Pix ainda não caiu. Pessoal, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixa também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. O fato é que o Lula está governando o país como se fosse o seu primeiro e segundo mandato, em 2003 e 2007, quando o Brasil surfava na alta das commodities e quando não existia orçamento impositivo no Congresso, onde os parlamentares se vendiam por promessas de emendas, reinando a máxima do dinheiro na mão, calcinha no chão, que é o único formato que o PT conhece. O tal do orçamento secreto aprovado no governo Bolsonaro conseguiu se tornar ao mesmo tempo uma maldição e uma bênção. Maldição porque institucionalizou o mensalão e uma bênção porque tornou o Congresso independente financeiramente, o que diminuiu o poder de influência do Executivo. Tanto que estamos indo para o terceiro ano de governo e o Lula ainda não conseguiu arregimentar uma base robusta de apoio dentro do Legislativo. Se não fosse o STF interferindo em prerrogativas do Congresso, o Executivo estaria ainda mais engessado. A verdade é que desde que a quadrilha voltou à cena do crime em janeiro de 2023, a sucessão de escândalos e medidas impopulares não apenas desgastou a imagem do governo, mas também expôs sua falta de capacidade de governar. Entre as medidas mais impopulares, podemos citar a tentativa de aumento de impostos sobre combustíveis, em meio a uma crise econômica global e um cenário de inflação. O imposto nas compras internacionais, conhecido como a taxa das blusinhas. O fracasso do programa Minha Casa Verde e Amarela, reformulado em Mais Habitação, que não cumpriu as entregas habitacionais prometidas. A tentativa de espremer ainda mais o trabalhador informal e o microempresário em geral, que representam até 60% da mão de obra empregada e movimentam até 40% do PIB, através do malfadado monitoramento do Pix. Denúncias de superfaturamento e favorecimento de empresas em contratos públicos envolvendo ministérios controlados por partidos aliados. E claro, a bancarrota econômica que é sentida por todas as classes sociais. E não existe maquiagem nos dados oficiais que impeça o brasileiro de perceber que a crise chegou no seu bolso. Não existe maquiagem nos dados oficiais feita pelo IBGE que impeça o brasileiro de perceber que tudo está mais caro quando ele vai ao mercado. Ganhou um ar de emergência, até mesmo de razão de Estado. A busca do governo Lula III por baixar preços de alimentos. Eles vêm subindo mais do que a inflação, que por sua vez estourou a meta, pelo menos os preços dos alimentos, pelo menos desde a metade do ano passado. Com o agravante de que a inflação de alimentos tem proporcionalmente um impacto muito maior no orçamento das pessoas mais pobres e um efeito devastador na popularidade de governantes.
O governo se encontra agora atarantado para entender o que aconteceu e para tentar consertar um pouco dessa desagradável situação, para dizer o mínimo. A subida dos preços dos alimentos tem várias causas envolvidas, entre elas fatores de mercado interno e externo, custo Brasil e políticas públicas. Leia-se questão fiscal. Todo governo que é contumaz em gastar mais do que arrecada acaba provocando inflação. Seria tudo ainda pior, hein? Não fosse a Revolução Agrícola Brasileira, representada pelo extraordinário aumento de produtividade do agro. Mas ele sozinho não resolve. Lula quer logo alguma coisa para anunciar que barateou a comida do brasileiro, algo que gere um bom marketing político. Não está fácil. As tais forças de mercado continuam pressionando preços de carnes, café, açúcar, ou seja, o governo não controla os preços das commodities agrícolas, que dependem muito também das taxas de câmbio e oscilam para cima com a forte demanda, ajudada pelo impulso da política fiscal do Lula 3. Ela foi plantada lá atrás. Parte da colheita é a inflação também de alimentos. Bom, mas além disso, o petismo não junta mais povo na rua e a sua militância está morrendo à míngua agarrada à agenda woke. E agora, para completar, nesta quarta-feira, o plenário do TCU referendou a decisão cautelar do ministro Augusto Nardes, que bloqueou recursos do pé de meia, totalizando 6 bilhões de reais, por violação às regras orçamentárias. Próximo TC 024-312, que é do Ministério da Educação, referendar a medida cautelar adotada nos termos do despacho APS 135 desses autos. É a proposta. Em discussão e votação aprovada. Os auditores do TCU concluíram que o programa do Ministério da Educação, voltado ao auxílio financeiro de estudantes, foi estruturado de maneira a ser executado fora do orçamento federal, o que viola as normas fiscais. Ou seja, estamos falando de pedalada fiscal, crime de responsabilidade passível de impeachment. Resumindo, estamos diante da tempestade perfeita. O cenário nunca esteve tão propício para a queda do ladrão. Como e quando essa queda vai acontecer é o que vamos analisar agora com mais profundidade. Mas antes queria lembrar que este canal continua desmonetizado. Espero que o posicionamento do Elon Musk no X e mais recentemente do Mark Zuckerberg na Meta também cause um impacto na direção do YouTube. E assim, quem sabe, eu posso reaver a monetização. Mas até lá, este nosso meio de comunicação aqui depende exclusivamente de você para continuar existindo. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, se você gostaria de mais conteúdo semanal aqui, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade e se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Bom, recado dado, bora analisar como será a queda do ladrão. Cerca de 60 deputados federais planejam apresentar, assim que o recesso parlamentar terminar, um novo pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O foco da denúncia são justamente as irregularidades na gestão do programa Pé de Meia. A acusação liderada pelo deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL, aponta que o governo teria desembolsado 3 bilhões de reais sem a devida autorização do Congresso Nacional. Segundo os parlamentares, por se tratar de uma despesa permanente, os repasses deveriam ter sido previamente aprovados tanto pela Câmara quanto pelo Senado.
Ainda de acordo com o documento, a legislação que criou o programa exige que os valores destinados ao incentivo financeiro sejam submetidos anualmente ao Congresso. O governo chegou a vetar essa exigência, mas o veto foi derrubado pelo Legislativo. Mesmo assim, o Ministério da Educação continuou realizando os pagamentos sem que os valores contassem na lei orçamentária. Bom, mas o ponto é que nesta altura do campeonato, o impeachment não é apenas um desejo restrito à oposição tradicional, mas uma pauta que atravessa fronteiras partidárias, abrangendo aliados como o PSB, do vice Geraldo Alckmin, e o União Brasil, que é visto como o maior pilar de sustentação do governo. Por outro lado, temos que entender que o impeachment é um processo político-jurídico e são necessárias 4 condições para que ele aconteça. Primeiro, crime de responsabilidade. Como vimos, já temos. Segundo, governo sem uma base robusta de apoio no Congresso. Temos. Terceiro, um vice disposto a tomar o poder. Temos, com certeza. E por último, o mais importante, que é o povo nas ruas. Esse ainda não temos, mas teremos. Já tem manifestações marcadas para o dia 16 de março. E por que tão longe? Justamente para que o movimento seja gigantesco. Pois se as manifestações forem flopadas, o governo apenas sai fortalecido. Ou seja, o efeito é inverso. Convém lembrar que todo o processo de impeachment é demorado, exige persistência e compromisso de ir às ruas insistentemente por pelo menos 6 meses e em massa. Conforme a publicação do Jornal da Cidade, para derrubar a Dilma em 2016 foram necessários 7 grandes movimentos. 15 de março de 2015, entre 2,4 milhões e 3 milhões de pessoas foram às ruas, iniciando uma onda histórica de manifestações. 12 de abril de 2015, a pressão continuou reunindo de 701 mil a 1,5 milhão de manifestantes. 16 de agosto de 2015, novamente o Brasil se mobilizou, entre 879 mil e 2 milhões de pessoas estiveram nas ruas. 13 de dezembro de 2015, mesmo em menor escala, os protestos reuniram de 83 mil a 407 mil brasileiros. 13 de março de 2016, este foi o maior ato político já registrado na história do país, com números impressionantes, entre 3,6 milhões e 6,9 milhões de pessoas gritando em uníssono pelo impeachment da presidente. Já no dia 17 de abril de 2016, durante a votação do impeachment na Câmara dos Deputados, as ruas acolheram entre 318 mil e 1,3 milhão de manifestantes. E no dia 31 de julho de 2016, os atos mobilizaram de 44 mil a 151 mil pessoas, encerrando o ciclo de mobilizações. Mas enfim, como sabemos, o sistema tirou Lula da cadeia e o colocou na presidência. Mas o sistema não se beneficia com a quebra do país. O sistema precisa de dinheiro, muito dinheiro. Não podemos esquecer que a Dilma só caiu porque o sistema permitiu. Não é à toa que o sistema colocou o Alckmin como vice. Aliás, o Tucano sempre foi o candidato do sistema. Resta saber o que seria melhor: deixar a esquerda nessa toada de autoextermínio, fazendo aquela parcela da população que fez o L entender que voto errado traz consequências nefastas, acabando de vez com qualquer chance da esquerda governar esse país em um futuro próximo, ou colocar o Alckmin agora para fazer um governo de coalizão e mais pró-mercado, o que pelo menos daria um certo alívio para o brasileiro. O fato é que, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, com impeachment ou sem impeachment, a direita vai voltar com força total em 2026. Até o Lula já tem plena ciência disso. O vagabundo não tem sucessor e já vem cogitando não tentar disputar a reeleição. É como eu sempre digo, o mundo é cíclico e não há mal que dure para sempre. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiz com z, @yahoo.com.
luiscamargovlog.com. Então tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixa aqui seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuisCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!